Estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje iniciaremos a leitura do livro de Levítico. E eu queria fazer uma explanação bem rapidinha. Nós iniciamos lá em Gênesis, ok? Que é o início, né? O princípio de todas as coisas. E lá é o princípio desse relacionamento que Deus sempre quis conosco. Em Êxodo, ele vai tratar dessa identidade do povo dele. Ele separou um povo e esse povo vai ter que ter uma identidade, vai saber quem eles são, qual é o propósito, etc, etc. No livro de Levítico, o Senhor vai fazer esse chamado, né? O nome Levítico no hebraico, ele tem essa conotação também de chamado. Então ele vai nos mostrar qual era o propósito, o chamado do seu povo, ok? E já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, o Senhor demonstra isso, porque ele vai chamar Moisés individualmente neste lugar que eles construíram, né, no tabernáculo da congregação, e lá ele vai falar com Moisés também, já nesse lugar que ele pediu para construir, com todos aqueles detalhes que ele fala e repete e explica e repete. Foi uma sequência de repetições, né? Então eu queria deixar isso para os irmãos terem em mente, que vamos iniciar esse livro então, que é esse chamado do Senhor a essa individualidade, tá bom? Então vamos orar? Pai, muito obrigada porque ao ler a sua palavra, ao ler Gênesis, Êxodo até o Apocalipse, nós compreendemos que o Senhor sempre quis estar conosco, sempre quis estar no nosso meio e por fim o Senhor vive em nós agora. Amém? Muito obrigada, Senhor, por esse tempo e abre o nosso entendimento, Senhor. Nos dá mais revelações. Muito obrigada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, me desculpe pela introdução um pouco rápida, mas vamos então ao primeiro capítulo do livro de Levítico. E o Senhor chamou Moisés e falou com ele no tabernáculo da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: Se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado e de manada e de rebanho. Se a sua oferta for um sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho sem defeito. Ele a oferecerá de sua própria vontade à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que esta seja aceita por ele, para fazer a expiação por ele. E ele matará o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, trarão o sangue e aspergirão o sangue ao redor e sobre o altar que está à porta do tabernáculo da congregação. E ele esfolará a oferta queimada e a partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. E os sacerdotes, os filhos de Arão, colocarão as partes, a cabeça e a gordura em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas a sua entranha e as suas pernas serão lavadas na água, e o sacerdote queimará tudo no altar para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de rebanhos, a saber, de ovelhas ou de cabras, para sacrifício queimado,
ele trará um macho sem defeito. E ele o matará ao lado do altar, em direção ao norte, perante o Senhor, e os sacerdotes, os filhos de Arão, aspergirão seu sangue ao redor e sobre o altar. E ele cortará os seus pedaços com a sua cabeça e sua gordura, e os sacerdotes os colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo que está sobre o altar. Mas serão lavadas a entranha e as pernas com água. E o sacerdote trará tudo isto e o queimará sobre o altar. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for sacrifício queimado de aves, então ele trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a trará sobre o altar, e lhe torcerá a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido ao lado do altar. E ele arrancará o seu corpo com as suas pernas, e o lançará no lado do altar, na parte leste, perto do lugar das cinzas. E ele deve fendê-lo com as suas asas, mas não a dividirá. E o sacerdote a queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo, isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Levíticos capítulo 2. E quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de farinha fina, e ele derramará óleo sobre ela e colocará o seu incenso. E ele atrará os filhos de Israel, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da sua farinha e do seu óleo, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar, para ser uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E o resto da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas por fogo. E se tu trouxeres uma oblação de uma oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos ázimos de farinha fina, misturados com óleo ou coscorões, sem fermento, untadas com óleo. E se a tua oblação for uma oferta de alimentos cozidos na panela, será da farinha fina sem fermento, misturada com óleo. Tu a partirás em pedaços, e sobre ela derramarás óleo. Isto é uma oferta de alimentos. E se a tua oblação for uma oferta de alimentos cozida na frigideira, deverá ser feita da farinha fina com óleo. E tu trarás ao Senhor a oferta de alimento, que se faz destas coisas, e quando for apresentada ao sacerdote, ele a trará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos o seu memorial e a queimará sobre o altar. Isto é uma oferta feita por fogo e de cheiro suave ao Senhor. E o que for deixado da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas pelo fogo. Nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento, pois não queimareis fermento, e nem qualquer mel em qualquer oferta ao Senhor feita por fogo. Quanto à oblação das primícias, vós as oferecereis ao Senhor, mas elas não serão queimadas sobre o altar por cheiro suave. E toda a oblação da tua oferta de alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus
na tua oferta de alimentos, em toda a tua oferta oferecerás sal. E se tu ofereceres oferta de alimentos de tuas primícias ao Senhor, oferecerás a oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes de grão, tostadas ao fogo, grão trilhado de espigas cheias. E tu derramarás o óleo sobre ela e colocarás sobre ela incenso. Isto é uma oferta de alimentos. E o sacerdote queimará o memorial disso, parte do seu grão trilhado e parte do seu óleo com todo o incenso. Isto é uma oferta feita por fogo ao Senhor. Levítico capítulo 3. E se a sua oblação for um sacrifício de oferta de paz, se ele a oferecer do rebanho, seja macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a matará na porta do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre e ao redor do altar. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de paz uma oferta feita por fogo ao Senhor. A gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e sobre os lados, e o redanho que está sobre o fígado com os rins ele tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do sacrifício queimado, que está sobre a lenha que está no fogo. Isto é uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for um sacrifício de oferta de paz ao Senhor, for de rebanho, macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito. Se ele oferecer um cordeiro por sua oferta, ofereça-lo-á perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a matará diante do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar e ao redor. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de paz uma oferta feita por fogo ao Senhor, a sua gordura e todo o traseiro, que ele deve tirar com força pela espinha dorsal, e a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre os lados e o redanho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Isso é o alimento da oferta feita por fogo ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, então ele a oferecerá perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a sua cabeça e a matará diante do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar e em redor. E ele oferecerá a sua oferta, uma oferta feita por fogo ao Senhor. A gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado com os rins ele removerá. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Isso é o alimento da oferta feita por fogo, de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis.
Amém? Bom, lemos os 3 primeiros capítulos do livro de Levítico e eu espero que você esteja muito bem, que você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Nos vemos no próximo vídeo.